Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de História da Arte, dando continuidade à arquitetura romana. Lembrando que nós já temos uma primeira aula. Nessa primeira aula, nós demos as características principais da arquitetura romana. Nós falamos principalmente, se você perdeu a primeira aula, lembrem-se que a arquitetura romana ela tem como característica principal o fato de ser útil, né? O fato de ter uma utilidade. Ela é feita pensando em uma questão prática, certo? Naquela oportunidade, na primeira aula, então, nós falamos sobre as estradas, né? Principalmente falamos sobre a Via Ápia, dissemos como que ela era feita, quais as suas funções, o porquê, né? Qual a sua utilidade, falamos sobre os aquedutos e nessa aula nós falaremos sobre o teatro, sobre o anfiteatro e sobre as termas ou casas de banho. Certo, moçada? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Muito bem. Nós temos, no primeiro momento, nós temos aqui um teatro romano. Esse teatro, ele fica foto atual, veja o quão conservado ele está, né? Fica em uma cidade chamada Bosra, na Síria, né? no Oriente Médio, quando os romanos por lá estiveram. Por que eu peguei essa foto? Evidentemente, né, a primeira resposta para isso é pelo caráter de conservação que se encontra essa arquitetura. Pelo amor de Deus, não, gente? Essa foto também ela impressiona porque ela consegue pegar toda a amplitude do teatro. Eu disse a vocês que nós vamos estudar o teatro, a forma evidente, né, em que o teatro se apresenta, e o anfiteatro. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre teatro e anfiteatro. Anfi significa dois, né? Dois. Então, aqui, então a diferença é que, no caso do teatro, o que nós temos é isso que vocês estão vendo. Ou seja, uma meia circunferência e um local para o público também que continua esse espaço chamado de orquestra. Nós veremos todos esses nomezinhos aí daqui a pouco. E já o anfiteatro, ele é feito de uma circunferência, ou ele é ovalado por completo, e também a parte destinada ao público, ela contorna toda a orquestra. Falou em anfiteatro, velho, é coliseu, né? Os dois exemplos que nós teremos, um de teatro e um de anfiteatro, será esse de teatro em Bosra e o Coliseu em Roma, certo? Bom, veja aqui, eu peguei uma fotozinha interessante para nós olharmos as partes de um teatro. As partes de um teatro. Olha que impressionante, moçada. Eu coloquei aqui todas as partes. Na verdade, essa foto, evidente, ela já estava na internet. Eu só tive o trabalho de enumerar aqui, de fazer a legenda. Por quê? Porque essa legenda ela não existia na foto. Chamo a atenção para vocês para o número 3 e para o número 4. Por quê? Porque se você olhar na Wikipédia em português, o número 3 e o número 4, os respectivos lugares estarão ao contrário. Tomem muito cuidado com isso, tá? É claro que, evidente, eu não vou pedir quais são as 11 partes
que compõem o teatro. É lógico que eu não vou fazer isso. Mas a título de curiosidade, de erudição, caso vocês forem estudar para a prova e nas suas pesquisas você olhar lá no Wikipedia em português, tome cuidado que o proscênio e o púlpito estão invertidos, tá? Invertidos. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as partes, mas aquelas principais, certo? As partes principais. Veja, não sei se você já se tocou, né? Mas essa imagem aqui é do Teatro de Bosra. Olha só, não é bosta, tá, gente? É Bosra. Primeiro, né? Olha bem no centro da orquestra. Bom, eu tô falando tanto de orquestra, né? Vamos já para essa, então. Moçada, olha que louco, né? Orquestra, o espaço destinado às autoridades ou às performances de gladiadores. Gente, tecnicamente, ou seja, no dicionário de História da Arte, ou da Arquitetura, muito mais do que História da Arte, esse espaço aqui, que a gente costuma chamar de arena, né? Ou do palco, dos lugares lá que as pessoas vão lutar, ou então vão encenar, tecnicamente, esse espaço aqui é chamado de orquestra. Tanto é que hoje o que nós conhecemos por orquestra é um grupo musical que se apresenta neste espaço chamado orquestra. Consegue perceber a diferença, né? Então, esse lugar, o lugar, digamos, onde as coisas acontecem, que nós acreditamos ser onde as coisas acontecem, elas não são muito definidas dessa maneira. Quer dizer, olha só, a orquestra é este momento, né? A orquestra é este espaço destinado às pessoas mais, digamos, poderosas do local. São aqueles convidados célebres. Eles assistem à peça que acontece aonde? Que acontece aqui. A encenação que acontece aqui. Que acontece dentro dessas instalações, que acontece aqui no proscênio, certo? Apenas quando as encenações, ou melhor, apenas quando as exposições, os espetáculos são de gladiadores, é que a orquestra fica destinado a eles. Lógico, né, gente? Como é que você vai fazer uma luta de gladiadores aqui no proscênio? Não tem como, né? Não tem como. Então, começamos aqui pelo número 5. Vamos lá na primeira. A chamada fachada cenário. Parte bem mais decorada do cenário. Plano de fundo obrigatório para... Opa! Aqui é um para, tá? Depois eu arrumo lá. Plano de fundo obrigatório para qualquer espetáculo. Por quê, moçada? A fachada cenário, esse ponto aqui, digamos, no centro da orquestra, ele é o que caracteriza propriamente o teatro. Ou seja, a marca, digamos assim, a marca d'água, o teatro ele fica conhecido pela sua fachada cenário. E o nome já está dizendo, essa fachada cenário, ela é muito mais bem pintada, ela é muito mais bem enfeitada, adornada, do que a parte dos colunáceos, ou então da fachada adjacente. Fachada adjacente, moçada, esse número 2 aqui que está marcando, é toda essa parte aqui. Ou seja, é toda a construção que fica rodeando, né, tangenciando a
fachada central. Certo? Vamos lá. No número 4, nós temos o espaço para o narrador do espetáculo. Né? Esse número 4, ele é aqui. Né? Ele fica num espaço... eu pulei o proscênio, mas enfim, eu já tinha falado, né? O proscênio, ele garante uma distância em que todos os espectadores vejam o espetáculo. O proscênio é o que nós podemos chamar de tablado. Esse tablado, na linguagem comum, é aquele mesmo que você encontra na escola, manja? O tablado feito para que o professor possa ser enxergado e para que enxergue a sua turma toda. O narrador, ele ficava nessa posição muito, muito próximo aqui à estátua, tá vendo? A representação aqui é a representação do narrador. Ele fica, caso necessário, evidente, né? Mas normalmente todas as peças, todos os espetáculos tinham a figura do narrador, certo? Bom, cávea. A cávea, moçada, é o que nós entendemos por arquibancada, certo? Cávea. Tudo isso aqui é chamado de cávea. Assentos mais baixos, status social mais elevado. Será que mudou alguma coisa, moçada? Será que uma obra do século III a.C. mudou alguma coisa de lá para cá? Ou seja, quanto mais perto da fachada cenário, quanto mais perto do proscênio, quanto mais perto do púlpito, mais cara a entrada. Parece que não mudou nada, né? Parece que não mudou nada. Então, eu coloquei aqui entre aspas, porque é o nome que hoje nós usamos, né? Mas o nome certo, correto, seria cávea. Caso eu pergunte alguma coisa assim, talvez, quem sabe, na prova, né? Faça uma prova sobre isso. Se você, ou então no vestibular, se você escrever arquibancada ao invés de cávea, pode. Desde que você faça a devida categorização, ou seja, que os assentos mais baixos são assentos mais caros e, portanto, destinados àqueles que têm mais poder. Aqui, gente, na orquestra, né, só para ficar claro, a orquestra, na região chamada orquestra, não se paga, né? Não se paga, evidente. Como não mudou nada, moçada, não mudou nada, infelizmente. Bom, 7. Aditos máximos, entrada para a orquestra. Né? A entrada para a orquestra, ou seja, essa partezinha aqui, aditos máximos. Nós não temos um nome específico para essa expressão em latim, tá? Então, ela se manteve. Aditos máximos, entrada para a orquestra. Aquela entradinha VIP, manja? Você vai lá para a balada e daí tem a fila normal e a fila VIP. Essa é a fila VIP, que na verdade não se mostra nem como uma fila, né? Você vem aqui, na verdade você não vem aqui, você vai passar primeiro pela figura 11, né? Aqui por esta salinha chamada de basílica, eu já vou falar sobre ela. Você vem aqui, você passa pela basílica, desce a escadinha e senta aqui, come uma porçãozinha, toma uma serva, enquanto as pessoas estão encenando, por exemplo, uma comédia, certo? Vomitório, saídas estratégicas para rápido escoamento do público. Os vomitórios, gente, vomitório é essa saída aqui, né? Terminou, aconteceu qualquer coisa, pegou fogo, sei lá o que, há esses espaços, ó. Há esses espaços para o escoamento rápido das pessoas. Aqui atrás também tem. Né? Então você está aqui na cávea, você está na arquibancada, você vem correndo e o escoamento a partir do vomitório. Olha, o nome ele é interessante, né? Sugestivo, vomitório.
a prescinção, ou chamado de diazoma. Diazoma é em grego. Prescinção é a expressão que se tornou comum, se é que prescinção é comum, mas enfim, a prescinção é o nome que diazoma tomou em português. É o local de trânsito adjunto ao vomitório. Moçada, então, aqui é uma prescinção, aqui nós temos também uma prescinção. O local, pode ver, moçada, que é um local que não tem assentos. Essa não colocação, né, de assentos é justamente para facilitar o trânsito. Tanto para você entrar, né, para você se localizar aonde você está, para que lado você vai. Então ele fica aqui em algumas casas noturnas, não sei se vocês já foram assim, em algumas casas noturnas mais chiques, você tem o lounge, né? O lounge é aquele lugar em que você fica lá fazendo uma média, você fica lá curtindo, fumando um cigarrinho, conversando com o pessoal, até entrar propriamente na balada ou na pista, né? Qualquer coisa desse tipo. E isso existia dentro já da escultura romana, também, claro, né? Na escultura grega. Eu trouxe essas características para o estudo na arte romana, porque os exemplares, ou seja, os teatros e anfiteatros, eles são muito mais famosos, os romanos, do que os gregos, certo? E aí nós temos o tribunal. Tribunal, olha lá, um tribunal, porque nós temos um aqui, moçada, isso daqui é como se fosse um pier. Sabe o que é pier? Pier é tipo uma instalação que se coloca à frente, veja, à frente do chão, né? Ele afunda na construção. Piers muito famosos, ou melhor, muito comuns, são aqueles que você vê, toma como sinônimo mirantes, sabe, mirante? Para você ver lá um ponto turístico, ou para você olhar o mar, ou para você olhar um rio e tal. O mirante ou o pier, né, ele tem essa mesma, o tribunal ele tem essa mesma característica. Ele vai um pouquinho para frente e veja só, é ocupado pelo responsável do espetáculo, ou seja, pelo cara idealizador, digamos assim, né, o cara que fez, entre aspas, porque ele não fez nada, né, quem faz são os trabalhadores ou escravos, como sempre, mas aquele que organiza a festa, é destinado a ele, e aqui, gente, né, mais ali para trás, não dá para a gente ver, é ocupado pelas vestais. Quem são as vestais? Né? O que são vestais? São mulheres escolhidas dentro da sociedade a partir dos 7 anos de idade e que se dedicam até os 35 anos à deusa Vesta. Né? Vesta. Essa deusa Vesta, ela é, tanto para o grego quanto para o romano, ela é uma deusa do espetáculo, é deusa da oratória, é deusa das artes em geral, né? Ela traz proteção ao espetáculo, ela traz a proteção espiritual, divina, energética, do jeito que vocês queiram acreditar. E uma das características dessas vestais além do culto, além da adoração à deusa Vesta, existe também a obrigatoriedade de manter-se virgem até os 35 anos. Então, as vestais, elas assistem à peça, mas não, melhor dizendo, elas estão presentes na peça, a sua presença é indispensável, mas não como espectadoras. Isso é importante. Elas não vão lá para fruir, elas não vão lá
para se esbanjar de cultura ou de entretenimento, né? Na verdade, as exibições romanas elas não eram cultas no sentido de erudição. Você não ia lá e ia sair uma pessoa melhor, não, é só e única e simplesmente entretenimento. Entretenimento. Guardar esta informação que é de suma importância. Os espetáculos romanos se destinavam ao entretenimento. É muito diferente das peças das tragédias gregas, que tinha uma intenção, uma função pedagógica mesmo, né, de educação, de educar o ser humano, certo? E, finalmente, nós já falamos aqui da basílica lá. É uma antessala que serve para guardar os pertences dos espectadores mais importantes. Então, você tem lá a chapelaria. Velho, veja se mudou alguma coisa, mano. Veja se mudou alguma coisa. Então, você tem lá, entre aspas, a chapelaria. Aí você deixa lá todos os seus pertences, papapá, desce aqui e se instala ou na orquestra, ou você, se for o bambambam, né, a última bolacha do pacote, você fica aqui para observar o espetáculo sendo realizado. Sensacional, né, moçada? Sensacional, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá falar sobre o Coliseu. O Coliseu, eu peguei algumas fotos, moçada, que me parecem ser as mais importantes. Vocês sabem que tem quilos de documentários sobre o Coliseu. Estamos longe de querer fazer isso, né? Eu peguei essa foto, que é uma foto que a mim, pelo menos, agrada muito, para simplesmente mostrar a vocês, para quem não sabe, eu acredito que todo mundo já tenha ouvido pelo menos e visto uma imagem do Coliseu. Então eu peguei essa aqui que me apetece mais, que me agrada mais, mas o interessante, o que eu quero discutir com vocês é uma partezinha do Coliseu, algumas curiosidades, mas uma partezinha chamada de hipogeu, certo? Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Coliseu, o interior do Coliseu, né? A parte de dentro. Nós vimos a fachada. Olha isso, que espetacular, gente. Que espetacular. Pessoal, vamos lá. Essa parte de baixo, ela é chamada de hipogeu. Hipogeu. Antes de falarmos sobre ela, eu coloquei mais algumas fotos. Vamos comentar sobre a orquestra. Você já percebeu a diferença entre teatro e anfiteatro, certo? Olha só, enquanto Bosra era um teatro, veja aqui, anfiteatro. Ó. A orquestra, ela toma uma circunferência, uma elipse completa, né? Completa. Moçada, o chão, digamos, o piso da orquestra, ele era feito de madeira. Ele não era do Coliseu, repito, o piso, o chão da orquestra do Coliseu era feita de madeira, de tábuas. O normal não era que isso acontecesse, ou seja, não é comum que exista uma parte chamada... Não é comum que exista em todos os teatros ou anfiteatros o que se entende por hipogeu, ou seja, uma parte abaixo da orquestra. Aqui vocês estão vendo, vocês estão vendo o que? Uma construção, uma instalação de ferro, certo? De ferro, de metal.
você consegue identificar, ainda que de longe, que essa partezinha aqui está nova em folha quando comparada ao restante do prédio, certo? Por que eu estou falando isso, moçada? Porque a orquestra do Coliseu, o seu chão, ele foi retirado. Ele apodreceu conforme foi passando o tempo e ele foi retirado depois, lá no Renascimento, que se faz todo um processo de reencontro com o Coliseu. Vou contar muito rapidamente a história. Como assim reencontro? Porque quando Roma cai e a Idade Média começa a surgir, ou em outras palavras, quando o Império Romano, quando a gente está lá, no momento em que o Império, eu já estou no Baixo Império, eu já estou próximo da decadência quase que completa dos romanos, quando, portanto, o poder do imperador ele diminui significativamente e o poder papal ou o poder do católico, da Igreja Católica, sobe significativamente, o Coliseu ele começa a ser visto, feita uma propaganda de que o Coliseu era um lugar do capeta, era um lugar mal assombrado, né? Era um lugar que o cristão não podia pisar. O cristão não podia pisar. Enfim, né? Só que aí no Renascimento, né, como eu ia dizendo, o Renascimento ele tenta reerguer, ele tenta trazer à tona novamente a monumentalidade, digamos assim, do Coliseu. Só que esse processo, que ele durou mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos 400 anos, ele foi deteriorando. Ele foi deteriorando os materiais. Imagina, gente, imagina quanto que você precisava para manter essa estrutura. Quanto de cuidado, quanto de atenção que você precisava. E lógico, né, todos os instrumentos e materiais, objetos, enfim, para manter essa estrutura funcionando. Só que ela passa, como eu disse a vocês, 3, 4 séculos na obscuridade, né? Ela fica dentro de um ambiente escuro, tomado como pecado, tomado como um lugar assim bem, digamos, proibido, né? Opa, é o trem. Um local em que o acesso cristão pelo cristão era proibido. Outra curiosidade, antes da gente falar, e antes de eu me esquecer, né, eu vi aqui os matinhos, eu estava falando da manutenção, é claro que esses matos aqui, eles não estavam, né, se a obra tivesse sido, digamos, conservada ao longo do tempo, é claro que nós não teríamos isso. E daí eu lembrei que há uma história até engraçada, vocês perguntem para os professores de biologia, talvez eles possam te ajudar melhor do que eu. Existe uma erva que só dá... Olha só que absurdo, né, gente? Existe uma erva, uma graminha, se vocês quiserem, um mato, né? Falar mato para o professor de biologia, ele mata nós. Existe uma graminha, um mato, que só nasce no hipogeu do Coliseu. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. E claro, né, velho, tem a explicação, digamos, religiosa, mágica. Então, quer dizer, como foi um lugar de extremo sofrimento, de dor, de muita exploração, de sadismo mesmo. Por quê? Porque as pessoas morriam, e o ser humano morria, os animais morriam para uma plateia que gozava, né, que tinha prazer em ver a morte dos outros. Por ser um ambiente todo
todo assim bem macabro mesmo, energeticamente, é claro, a gente está falando num plano religioso, por favor, se você quiser acreditar, você acredita, mas enfim, energeticamente, esse lugar, ele de fato tem características peculiares. E uma dessas manifestações é esse matinho, essa plantinha que eu estou falando para vocês, e que ela tem uma eficácia muito grande para a saúde em geral. Olha que louco. Ela tem uma eficácia, ela é como se fosse um tônico. Manja aqueles tônicos antigos que o cara tomava. O que era o tônico, né? O tônico era tipo um xaropão assim, o cara tomava lá 1, 2 colheres no dia e rezava a lenda que era bom para tudo, né? Manja esses como chama, cara? Tem um nome daquele remédio, uma panaceia. Panaceia é o remédio que serve para tudo, né? Para todos os males do mundo. E o extrato dessa plantinha, ele é capaz de fazer isso. Pelo menos essa é a crença. A explicação científica é que, como vinham muitos animais de outros lugares do mundo, ou melhor, de quase todos os lugares do mundo, muitas pessoas, muitos objetos junto com esses animais e essas pessoas, porventura também veio sementes, né? Sementes, grãos de lugares muito remotos e que por um processo que nós hoje desconhecemos, lá na sua origem, essa semente já não existe mais, né? Então essa plantinha lá da sua origem, ela não existe mais. Sei lá por quê, porque por causa de um terremoto, porque se instalou uma cidade, sei lá. Não foi possível o homem conseguir catalogar na sua in loco. E aí apareceu aqui, né? Foi um tipo assim de germinação que deu fora do seu habitat, né? Do seu habitat. Vocês acreditam em que vocês quiserem. Eu acredito nas duas. Eu acredito mais na primeira do que na segunda. Porque, afinal de contas, eu não sou cientista. Eu sou filósofo e amante de arte, né? Então, de ciência eu não tenho nada, não manjo nada. Bom, brincadeiras à parte, não sei se foram brincadeiras, mas vamos lá, continuemos. Então, olha só que coisa maravilhosa. O hipogeu que eu falei para vocês, aqui noturno, né? O hipogeu, moçada, o que é o hipogeu? Quem está falando hipogeu? Hipogeu, velho. Hipogeu, eu vou colocar assim, é a mecânica que faz o espetáculo funcionar. Veja, velho, o hipogeu são essa estrutura de corredores e salinhas, em que ficavam escondidos os cenários da orquestra, os cenários do espetáculo, os gladiadores, os lutadores, enfim, e os animais. Eles ficavam aqui, esperando o momento de entrar em cena. E como que entrava em cena? Olha que sensacional, moçada. Olha que espetacular. Isso aqui, então, olha, localizem-se, por favor. Vejam que isso aqui é cenário, ó. Você tem um coqueiro, você tem a tenda, mas essa tenda ela é artificial, ela foi construída justamente para representar, aqui no caso, uma luta entre homens e animais, certo? Então aqui, ó, é a orquestra, cara. Aqui, tá vendo por que a orquestra tem que ser de madeira? Você entendeu por que tem que ser de madeira? Não pode ser de concreto, não pode ser de pedra, ela tem que ser de madeira, afinal de contas, o hipogeu, né? Ou seja, o conjunto de todas essas salinhas e corredores tem que ser de madeira para que eles possam sair, evidente. Olha aqui a engenharia, moçada. Ó. Então você tinha todo o domínio da polia, da tração, para levantou a porta
vrum, subia, pulava um lutador ou um animal. Olha aqui o cenário, ó, o pessoal produzindo o cenário. Sensacional, né, gente? Sensacional. Coisa maravilhosa mesmo. É lógico, é triste, mas assim, quando a gente fala de arte e mesmo da capacidade dos caras pensarem isso, né? Imagina, o cara falou, não, vamos fazer assim, assim, assado. Espetacular, né, gente? Espetacular. Aqui, lá como eu coloquei uma de noite, aqui eu peguei essa foto de dia. Eu falei tirei, né? Eu tirei porque eu ia falar outra coisa. No hipogeu você não pode tirar foto. Você paga, né? Tá vendo a partezinha aqui da orquestra que nós falamos, que ela foi construída? Então, você tem, se eu não estou enganado, são 3 tipos de tickets, de ingressos que você compra ao entrar no Coliseu. Você escolhe lá 3 tipos. Um é o mais panorâmico, mais barato, um outro que ele dá acesso aqui à orquestra, e o terceiro, mais caro, ele dá acesso a todo o hipogeu. Então, manja, cara, você pode andar por aqui. Só que daqui do hipogeu você não pode tirar foto. As fotos privadas, sabe? Levar celular, você tem que fazer todo um esquema. Não pode tirar foto, por exemplo, eu quero entrar aqui nessa salinha para tirar uma foto. Não pode, né? Não pode. Tá aí a dificuldade da gente conseguir representar, né? E as aulas de arte, enfim, de arquitetura, vocês conseguirem. A menos que você seja, claro, um professor de História da Arte ou de Arquitetura, de Oxford, da USP, da Unesp, da Unicamp, tenha todas as suas credenciais internacionais, aí você pode entrar para fins educacionais, né? Então você tira a foto, fala pá. Agora vir aqui tirar uma selfie, você bonitão, bonitona, não pode, né? Não pode. Bom, por fim, engraçado, né? Assim, curioso, nós temos representações, olha só, moçada, representações do que o Coliseu foi capaz de fazer. Olha só. Volta aqui. O que essas 3 coisas têm em comum? Ó. Velho, eu não sei se você sabe, por isso que eu estou fazendo um charme, um mistério. Essas 3 pinturas, uma do século XIX, que é essa, e as outras 2 do Renascimento, ó, ele está lá no final da Bizantina, da arte bizantina e Renascimento, tá, gente? Essas 2 aqui. Essas 3 pinturas, elas estão mostrando algo que acontecia dentro do Coliseu. Isso mesmo, mano. Os caras encenavam, olha como que os romanos eles eram loucos mesmo, né? Eles encenavam guerras entre barcos. Velho, os caras conseguiam encher a orquestra, cara. Você não tem noção, nem eu tenho noção. Você não tem noção do que é isso. Os caras conseguiam encher, imagina o trampo, né? Os aquedutos lá sendo todos direcionados para o Coliseu. E aí se enchia toda a orquestra, vamos colocar assim, enchia-se a bacia e os caras começavam a lutar, a encenar. Mas, mano, essa encenação não era assim, tá bom, então vamos colocar bolinha de, sei lá, bolinha vermelha, vamos fazer paintball. Não, velho. Não, vou fazer a minha lancinha aqui, a minha lança não vai ter ponta. Vê lá, os caras matavam mesmo. Chegava no final, tinha corpo boiando aos montes e a turma delirava, né? Delirava. Essa representação, ela é, como eu disse, do século XIX
ela segue todas as características do salão francês, ou seja, uma pintura acadêmica, e essas outras duas, eu coloquei, elas não estão juntas, evidente, eu coloquei aqui para nós economizarmos slides. Aqui elas estão, são duas juntas, mas que fazem parte do mesmo período, do final da arte bizantina e do início do Renascimento. Principalmente da arte bizantina, né? O finalzinho lá, a ideia de imobilidade, a ideia de imobilidade, a ideia do não cumprimento às escalas, mas enfim, esse é um outro período histórico da história da arte, é um período que nós veremos, fiquem tranquilos e é isso aí. Certo, moçada? Sensacional? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, voltemos aqui. Olá, de novo, depois de ver essas coisas belas, né? Dá até um choque. Bom, moçada, pelo tempo que a aula tomou, eu vou deixar para a nossa última aula. Então, a aula de arquitetura grega, ela irá se compor de 3 aulas. Na última aula, na próxima aula, então, eu falo sobre as casas de banho romanas e comento um pouquinho sobre o Fórum Romano, sobre a Basílica Romana e as vilas e domos. Certo? Combinado? Então é isso, moçada. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem dúvidas aí, manda uma mensagem que, se eu souber, eu respondo a todos e a todas. Beleza, gente? Valeu, muito obrigado.